as notícias que o torcedor quer saber, o que tá rolando no bastidor de São Paulo. São Paulo que tá praticamente um mês treinando, né? Amargando, vendo o rival chegar nas quartas de final e levando mais de 200 milhões para casa. Mas eu queria que você falasse qual que é a pauta do dia aí. A pauta do dia é o seguinte. São Paulo reestreia, né, contra o Flamengo no próximo dia 12, às 4h30 da tarde. Esperamos que o São Paulo tenha feito alguma coisa, algum movimento com essa saída do Zubeldia. O problema era o Zubeldia, né, Léo? Agora eu quero ver qual vai ser a próxima desculpa dessa brilhante diretoria de Júlio Casares e companhia. Dizem de advíncula no São Paulo? Ouviu essa história aí? Ouvi. Faz sentido pra você? Não, vamos. Você quer falar sobre isso? Ah, eu quero, porque... Tava falando ali. Eu acho um absurdo. Agora eu quero ver se vai ter conjunto, se o São Paulo realmente tá treinando. Deu uma folga aí de mais de não sei quantos dias aí pros atletas, que eu acho que deveriam estar treinando desde a parada, porque é uma vergonha o que o São Paulo fez nesse início aí. Muitos jogos abaixo da média. O próprio jogo contra o Bahia, lá o São Paulo deixou escapar um resultado importantíssimo aí que traria um pouco mais de tranquilidade pro elenco. E agora vamos ver. Eu acho que o Crespo é fato novo. Geralmente quando chega um fato novo, o time tende a melhorar um pouco. De repente, alguém que estava esquecido ali no elenco, pode ser que venha fazer frente. Vamos ver. Agora, eu quero saber o seguinte. Cadê os reforços, Léo? Eu tenho um. Qual? Igor Vinícius. Falaremos sobre ele. Para muitos torcedores, né? Foi um reforço a saída do Igor E para Vinícius. vocês? Eu não acho. Sei lá. Acho assim, o ciclo dele se encerrou. Bom, eu acho que é isso. É um atleta que, realmente, analisando, nada contra o Igor Vinícius, analisando friamente, falando sobre, tecnicamente, no São Paulo, veio com potencial, não conseguiu encontrar Ele não é da base? jogo. Não. Ele é da base do Santos. É da base do Santos. É da base do Santos. Mas, realmente... veio para disputar essa posição e a gente esperava que ele fosse titular e não deu certo. Mas isso acontece em vários clubes. Vários jogadores que foram grandes, ficaram anos num clube e não deu certo, foi para outro e deu certo. Pode acontecer. Não acho que ele seja o... Nossa, todo mundo fala, pô, Igor Vinícius, tal, não sei o quê. O pior lateral do mundo, muito pelo contrário. Sabe que o Santos postou um vídeo dele acertando um cruzamento no CT, você viu isso aí? E o Neymar fazendo gol de cabeça. Neymar fazendo gol de cabeça. Então já foi agradando o homem. Após um cruzamento dele. Vamos falar sobre a advíncula do São Paulo. Gente, não tem nada concreto, nada. O que aconteceu? O Crespo pediu 3 reforços, 3 posições. Um lateral direito, um meio-campista polivalente, para fazer a do Oscar às vezes ou cair pela ponta, e um jogador de lado. São Paulo não tem dinheiro em caixa para nem pagar as contas, quem dirá contratar. Certo. Então São Paulo está indo atrás de empréstimo com opção de compra. E aí, obviamente, muitos nomes vão surgindo por empresários. Essa notícia saiu da mídia argentina, de alguns veículos argentinos, que o São Paulo procurou Advíncula e Fabian Bustos, lateral direito do River. Detalhe para o Fabian Bustos, que foi contratado pelo River por 4 milhões de euros. Então, se ele vier para o São Paulo, não vai ser menos de 2 milhões. Não vai vir de graça. O São Paulo não tem dinheiro. Não sei se faz muito sentido. Advíncula, 36 anos de idade, praticamente aposentado. Não há unanimidade nem no clube dele. Então, assim, para trabalhar com o Cedric, que é 33 anos de idade. Vamos ser sinceros, Marotinho? Faz o menor sentido. É melhor você usar o Mike e o Igor Felisberto do que trazer um menino desse. Mas o menino não tá pronto. Cara, traz um cara de 36 anos, ele não vai assinar por menos de 2 anos. Não tem como. Ele não sairia de lá por menos de 2 anos. Exato. Você entendeu? Bota o moleque da base, o moleque tá pedindo passagem aí. Bota na arena, irmão. Irmão, você sabe se o cara joga ou não, bota ele na arena. O campo bola vai falar. Agora vai trazer um cara de 36 anos, já tem um de 33. Exato. O Rafinha já tava velho. Não, então o Luiz Gustavo... Você acha o elenco do São Paulo velho, o Quinhas? Eu acho ruim. Ruim? Pior do que o do Santos? Pior. Você concorda com ele, Baldinho? Cara, posso dar um adendo aí no que vocês estão falando? Pode. É o seguinte, não é só pro São Paulo, tá? Isso daí é pro Corinthians também e para outros times. Eu sinto uma carência muito grande, cara, em que os clubes procuram jogadores muito acima da idade, tá? Eu falo isso porque o Corinthians trouxe o Andileri, é um bom lateral, mas, cara, já tá ali numa idade já, né, um pouco alta. Nós temos o Martinez, a gente tem o Memphis, a gente tem a zaga do Corinthians, por mais que ela seja meia idade ali, já tá... O São Paulo tá passando pela mesma situação. Então, assim, resumo da história, os times estão tendo que procurar jogadores mais velhos devido apenas à experiência dentro de campo e dentro de vestiário, cara. Eu acho que a gente, assim, teve, sim, o Campeonato Paulista, principalmente o Palmeiras ultimamente, tem se destacado, né, com o Estevão, com o Hendrick. O Corinthians também já chegou a fazer grandes revelações aí,
O São Paulo fez a mesma coisa, mas eu acho que não só o time do São Paulo é velho, mas como eu vejo hoje o time do Corinthians e o time do Palmeiras também, jogadores mais antigos, cara. Jogadores com mais idade, justamente para poder, né, passar uma experiência ali, mas chega uma hora que a conta chega, né? A gente tem que sempre se reformular e os clubes continuam buscando jogadores com uma idade acima de 32 Não, ainda anos. mais você pegar um lateral, velho, com esse calendário que a gente tem. Como que um cara de tipo, 38 anos vai aguentar jogar todos esses jogos que a gente joga, aí sai de Porto Alegre, sobe pra Fortaleza em 2 dias, aí depois ele volta pra casa. E aí você estoura o cara desse aí com E ele recupera quando? 3 semanas de treino, pagando aí 3 milhões de... Pô, é um absurdo isso. Não faz sentido nenhum. A Biofenac que resolva. Uma E coisa, assim, por exemplo, o Paulinho, só desculpa eu cortar o Valejo, Claro, o Paulinho claro. veio pro Palmeiras, cara, e assim, ele já falou que depois do Mundial agora, ele já estava extremamente desgastado, e ele vai ter uma longa recuperação aí pra fazer. Esse Vai ano operar esse de novo, ano esse não ano volta 7 mais. jogos? Esse ano não volta mais. Esquece Já não Paulinho. volta mais. Sorte Aí que a a Leila gente tem um falou que Garro. contratava jogador pra jogar, né? Exatamente. Aí tem o Garro no Corinthians, que já tava assim, já a gente teve o ano passado, que foi o que salvou a gente, mas aí esse ano já teve um desgaste muito grande no joelho. Eu, como torcedor, eu já imagino que eu não consigo contar o Garro como antes, cara. Ele já não é mais o mesmo jogador de antes. Ele tem qualidade, ele é o diferencial do time, mas assim, fisicamente dizendo, ele não vai mais atender as expectativas que nós, torcedores, gostaríamos. Então, aí olha outra reflexão. Olha o que o Cruzeiro fez com o Corinthians. Levou o Cássio e o Fagner. 2 jogadores que já têm uma puta idade. E olha só o que o Cássio já fez no Cruzeiro, que para mim não está sendo uma grande revelação, digamos assim. Não está fazendo o que ele fez no Corinthians. E o Fagner também está sendo meio morno ali. Então, os times brasileiros eles estão tendo que encaixar aqui, trocar peça aqui, vamos fazer um escravo de jockey com jogadores para poder ver se o elenco muda, se o jogo fica melhor taticamente dizendo. Não sei se vocês concordam, mas eu vendo, a gente vê que tem muitos jogadores com uma certa idade, cara, que já não rende mais como rendia antes. Não, se você for pegar o São Paulo também, a gente tem, claro que, né, máximo respeito para falar dele, porque ele passou por um problema complicado, que foi o Luiz Gustavo, Tromboembolismo pulmonar. Então, assim, é algo que foge um pouquinho do campo bola, né? Mas, cara, ele já vinha numa decrescente ali que você vê que ele não tava entregando, cara. Então é um jogador que é uma posição ali, que é uma posição de marcação, uma posição no meio campo ali que tem que fazer, tem que morder, tem que pegar ali, e ele já não tá entregando. Tá voltando agora, tá voltando o Lucas, tá voltando o Ferreirinha. Aí você pega esses 2 exemplos, esses 2 paralelos, Luiz Gustavo e Ferreirinha. A idade de um muito velho, um mais velho e um mais novo. Só que os 2, com lesões, o clube tá pagando o ativo dele, não tem um jogador de qualidade pra usar. E assim, os jogadores, eu acho o elenco do São Paulo, não concordo com o Luquinhas, eu acho que é um elenco regular. É um bom elenco. Se você pensar que tem Lucas, Se tiver todo mundo Mas é saudável, regular. todo mundo é saudável, um bom elenco. vai dar trabalho. É um elenco que dá trabalho e com certeza vai copar. O problema é que você não tem banco, e são poucos times que tem. Você me perguntou elenco, você não perguntou time. Você foi bem, agora você foi bem. Caralho, amassou. Mas ó, pera um pouquinho. Pega ali pra mim aqueles 2 cartões. Eu esqueci, ficou tanto tempo no cenário. Ele Pode tirar, voltou. pode descolar dele aqui, ó. Ele voltou. É o seguinte, o diretor, vem na minha aqui, ó. Perfeito. Eu vou explicar pra galera uma coisa. Esse cartão aqui, ó, é se eu não gostar de alguma fala, amarelo, é um aviso. Esse aqui, ó, 2 minutos sem mic, tá? Então, ó, pro senhor, quem manda aqui sou eu. Foi minha primeira falta, professor. Não interessa. Toma, tá? E se falar aquilo que eu sei que você vai falar, você já sabe. Vamos seguir aqui, então? Voltando a falar sobre isso. Pra gente até também falar sobre São Paulo um pouquinho mais, né? Tem essa estreia contra o Flamengo. Mas eu acho que é um ponto importante, porque o elenco do São Paulo é um elenco realmente mais velho. E isso atrapalha um pouco, né? Junta com o fato do Lucas, o Oscar. Cara, você traz Luquinhas, você traz um cara que tá há 7 anos no futebol chinês, jogando 30 partidas por ano. Qual a chance de você achar que esse cara vai aguentar 70? Sendo que ele começa já disputando um paulista, indo pra Jogando Mirassol. todos os jogos. Indo pra Mirassol de 7 horas de ônibus e depois vai pra Ferroviária. Não dá. E o jogo lá dá. contra o CRB, que o São Paulo... Náutico. O Náutico, perdão. Um jogador a menos,
Campo pesado, chovendo pra caramba. Ele correu de segundo volante mais de 60, 70 minutos. Depois voltou, jogou uma outra partida. Cara, você vai estourar o cara. Não há santo que... Como é que você falou? Só fala, gostei do cara, só fala. Não há o que aguente o... Biofenac? Biofenac. Pô, que loucura, gente. Tá fazendo propaganda aí. Pô, que loucura. Não, mas é isso. Eu acho que é um ponto que realmente é complicado. Mas até pra gente passar também a pauta aqui falando sobre a Advíncula, qual a posição carente pra você que o São Paulo precisa hoje de um cara pra contratar? Cara, lateral direito, eu acho que é fundamental. Mas o Advíncula não é lateral direito? Tô falando de um lateral direito em atividade. Um cara que vem pra jogar, não mais um pra você falar que, jogador de Copa do Mundo. Jogador... Não. Daqui a pouco traz o Léo de volta. Não, exato. Traz, entendeu? Pô, tem o Léo Godoy. E uma passo. Qual que é o apelido dele? Boiceta. Vou fazer igual um amigo. Hoje não, Faro. Deixa eu te falar uma coisa. E agora, lateral direita e um centroavante, cara. São Paulo trouxe o Dineno do Cruzeiro, também vindo de lesão, mas com todo o respeito. A galera já critica muito o André Silva, que eu acho que às vezes é um pouco exagerado, porque ele é um jogador voluntarioso, uma bola outra vai, ele faz o dele. Era um bom reserva pro Caleri. Agora, se a galera tava criticando o André Silva, trazer o Dineno, vindo de lesão, tempo parado, cara, a gente tá falando da camisa 9 do São Paulo Futebol Clube. É um cara de peso pra chegar e jogar. Não dá pra você trazer uma aposta ou alguém que você, é bom jogador, Dineno, mas, cara, vou repetir. Trouxe São ele Paulo sem o Futebol Avaldo Clube. Crespo, né? É. E se o Avaldo Crespo é assim, a gente E se sabe... o Crespo não quisesse? E o que faz agora com esse jogador? Se o Não, Crespo e quiser? assim, vamos ser sinceros, o Luciano tava sendo usado de forma equivocadíssima pelo Luiz Beltrão. Sempre. Usando de meia, cara. Não dá. O Luciano poderia jogar nessa posição também. Tranquilamente. Foi quando ele, junto com o Brenner, foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. O próprio Crespo. O próprio Crespo foi artilheiro do Paulista. Então, a gente sabe do potencial. Né? E a gente tá falando de um ídolo, né? Não, eu expliquei toda essa situação. Vamos lá, vem cá. Você acha o Luciano um ídolo do São Paulo? Esquece parte técnica. Não dá. Até porque o Romero é ídolo do Corinthians, o artilheiro da Arena. Não é no século, é na história da Já Arena. foi confirmando que ele é mesmo. O senhor é um fanfarrão, senhor Leonardo Valerro. O Eu? senhor é um fanfarrão. O senhor é um fanfarrão. Luciano, ídolo. Peraí, baita jogador, Vem aqui tem na história, mas, Não. tá de sacanagem. Vamos lá. Tu tá de sacanagem comigo? Não. É isso. Pô, tu tá de sacanagem. Se o E Romero ele falou ídolo aqui, do ele falou Corinthians. que a torcida São Paulina está ao meu lado. É que Se aquilo o Romero é ídolo do Corinthians, o Jorge Henrique pode ser considerado um grande jogador do Corinthians. Tu tá de sacanagem. Vai falar pra mim. Mas você tá Vai colocando falar o pra seu mim. sarrafo de Vem ídolo aqui, comparado com O outro Giovani, time. vamos lá, o Giovani. é G10? ídolo- Não, o Giovani é ídolo do Santos. Empresta O aqui. G10? O Giovani é ídolo do Santos. Para alguns. Presta o amarelo aqui. É ídolo do Santos? Não, Para alguns. Para É mim ídolo não do é. Santos. Para mim não é. Não, é ídolo do Santos. Para mim não é. Messias? O Giovani... O G10. É. O G10. Pô, Ídolo do Santos. Muito ídolo. Para Por muitos é que ídolo. Luciano não pode ser ídolo do São Paulo? Por favor, você na Me voz. presta Eu não aqui. quero saber de você, não. Por favor, você na voz, ô Judeu. Me empresta isso aqui, por favor, aqui, Que tu colocou Vamos ele lá. mais rascado. Pode falar. A gente tá falando do Quero saber. Luciano. Você colocou, você Esse tá fazendo cara aqui eu não comparativo quero de falar. G10 com o Romero. Eu quero falar com você. Do G10, que tava numa Copa do Mundo ainda. Ele jogou pra caralho. Vamos lá. Jogou muito Mas na foi Copa. boicotado Ah, por uma... Para. Pela revista Mary Kay, que Eu só- queria o Raí de titular. Revista Mary Kay, vai cagar. Vai, por favor. Bom, vamos lá, gente. A questão do Luciano aí é o que acontece. Ele teve uma passagem no Corinthians aí um pouco ofuscada, né? Ele não foi tão bem aproveitado, eu acredito, como ele gostaria. E aí ele resolveu ir para um grande rival do Corinthians e lá ele conseguiu se destacar. Mas veja bem, uma coisa, a gente tem que entender o peso que é ser um ídolo dentro de um clube, principalmente os grandes de São Paulo, seja Palmeiras, seja Corinthians e seja Santos. O Luciano ele está sendo importante para o São Paulo, porque ele foi decisivo em alguns jogos, mas eu não considero o Luciano o ídolo do São Paulo. Eu acho que em comparação com o Lucas é sim ídolo do São Paulo. Mas o Luciano ele é um jogador tão decisivo quanto o Romero para o Corinthians. Eu não acho que o Romero ele é um ídolo do Corinthians. Eu acho que ele é um grande jogador, ele é um jogador de destaque do Corinthians, mas ele não é um ídolo do Corinthians. Tem sua Simples história assim. e só. Não, mas Vamos fazer assim, um pouquinho. ó. Eu tô só um pouco. Não. Que eu tô com os dados, que eu acho que é importante. O Luciano é o artilheiro do São Paulo no século. Se a gente pegar de 2000 pra cá,
Ele seria artilheiro. Ele só não seria artilheiro no Santos depois do Neymar. Neymar seria o Luciano em números de gols. Ele tá fazendo isso? Em números de gols. ele queria me Em colocar de números de louco. gols. Ele não, ele não tá falando seria artilheiro no Palmeiras, eu não lembro, perderia pra quem, e seria artilheiro no Corinthians, no século. Diretor, por favor, foca em mim. No século. Diretor, foca em mim. Então foca em mim. assim, pera um pouquinho. Então assim, só eu tô trazendo dados. Dados. Além disso, foi importante. Uma na opinião de uma conquista pessoa que não torce nem pro São na Paulo, conquista isso que eu tô da achando Copa do estranho. Brasil. Então assim, você Diretor, tá pedindo diretor, por favor, rapidinho agora. Agora é minha vez. Foca em mim aqui. Tá focado aqui? Dá um zoom aqui, diretor, por favor. Aqui, ó. Cartão amarelo pro senhor, seu Leonardo. Cartão amarelo pro senhor. Tu tá falando que... Tu tá botando na mesma linha Luciano e o menino Neymar. Não, ele seria segundo artilheiro do Santos. Aí se eu te falo, quantos jogadores, Ricardo Oliveira, Pastor Oliveira, ele perderia pro Luciano o número de gols. Tá. Não, mas aí a gente tem uma nuance que a não- gente não pode... E foi craque pra mim Não o faz Ricardo sentido a parte da comparação só por causa do gol, velho. Por que não faz Exato, sentido? exato. Ter gol é o que importa, então. Romero é o maior Pro jogador. atacante, não. Romário- Então o Daverson é ídolo no Palmeiras. Ah, Quantos gols ele tem? Tem que Sei ser. lá. Ele fez Tem dois poucos gols no gols. título. Tem que ser ídolo, tem que ser Não, teve o... Então, qual que é o nome do Sabe cara por da quê? cabeçada Sabe o lá? que é? Que E fez você contra o tá Santos? errado. E você tá errado. Eu não sou São Paulino, mas você tá errado. Você tá errado. Porque é o seguinte, os rivais usam esse argumento pra diminuir O quê? as conquistas do São Paulo. Pô, o 10 do São Paulo é o Luciano. Não, ele pode ser o Ele- 10. Cara, São ele coisas tem diferentes. problema. Não Não, tem pera um problema. pouquinho, pera um pouquinho. Você coloca ele O no cara tá muro. quantos anos no São Paulo? São coisas diferentes. O cara tá 5 anos no São Paulo, é o artilheiro do século, mano. Você tá confundindo. Não, não Você tô tá misturando as coisas. Enfim. Tá misturando as Mas, coisas. ó, como aqui tem eu vou passar pro Judeu que depois tem que liberar ele. Cartão vermelho pro senhor, 2 sem link, só pra avisar que quem manda aqui sou eu. O que aconteceu é com o o André quando ele deu autoritarismo. o cartão amarelo pro próprio juiz? Toma.